Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Investpedia. Hoje vamos mostrar como é feito o cálculo da correlação entre ativos. Mas o que é o índice de correlação? A correlação é uma medida que nos indica como um ativo se comporta em relação a outro ativo. Em outras palavras, é o grau de semelhança entre dois ativos, ou seja, se eles se comportam de maneira semelhante ou não no que diz respeito ao movimento dos preços. Será que ambos os ativos se movem na mesma direção? Em direções opostas? Ou ainda dentro da mesma direção, será que um ativo se movimenta mais que o outro proporcionalmente? É isso que vamos descobrir. Conhecer o índice de correlação entre dois ativos é de fundamental importância, principalmente em operações de arbitragem estatística, as chamadas long and short ou operações com pares, em inglês conhecidas também como pairs trading. Nesse tipo de operação, o ideal é operar ativos com alto índice de correlação para tentar diminuir os riscos envolvidos. Para ativos de um mesmo setor ou de uma mesma empresa, que é o caso de ações preferenciais e ordinárias, espera-se um alto índice de correlação. Já para ativos de setores diferentes ou de empresas totalmente distintas, espera-se um índice de correlação menor. A correta identificação da correlação entre ativos é um dos primeiros passos antes da montagem de qualquer operação de arbitragem estatística, ou long and short, pois um equívoco nessa etapa pode alterar completamente o resultado da operação. Vamos aos cálculos. O primeiro passo para se calcular a correlação entre ativos é selecionar o período do estudo. Aqui no caso, a gente separou os últimos 64 períodos com as últimas 64 cotações de fechamento dos pregões para Petro 4, que é Petrobras preferencial, e Petro 3, que é Petrobras ordinária. A gente separou um período a mais, ou seja, 64 períodos, porque a gente quer descobrir o retorno ou a variação percentual de cada ação para os últimos 63 períodos. Então precisamos de um período a mais. Na prática, 63 períodos é um período muito curto para fazer esse estudo. O ideal é que seja de pelo menos um ano ou 252 períodos. O primeiro passo é descobrir o retorno ou a variação percentual do primeiro ativo selecionado, aqui no caso a PTR4. Então a gente vem aqui na célula, digita um igual, abre parênteses, e eu vou dividir a cotação do dia mais atual pela do dia menos atual. Então eu seleciono essa célula e divido pelo dia anterior. Faço menos 1 porque eu quero descobrir a variação percentual. Então o Excel retornou aqui 1,24%, que foi o que a ação se valorizou de um dia para o outro. A célula aqui está formatada para apresentar o resultado em porcentagem. Se a sua não estiver, basta configurá-la no Excel. Selecionando a célula e clicando aqui nessa pequena cruz no canto inferior direito, um duplo clique, o Excel faz o cálculo automaticamente para todas as outras células. O segundo passo é descobrir a mesma variação para o segundo ativo selecionado, no caso, a Petrobras ordinária PTR3. Então a gente clica aqui na célula e faz o mesmo procedimento. Vou dividir o dia atual pelo dia menos atual, subtrair 1 para descobrir a variação percentual e o Excel retorna aqui que a variação foi de 1,41%. Novamente, selecionando a célula e clicando aqui no canto inferior direito, um duplo clique, o Excel faz o cálculo automaticamente para todas as outras células. O próximo passo é descobrir a correlação propriamente dita. Para isso, a gente vem na célula que foi separada para isso, e o atalho da função no Excel para a fórmula da correlação é correl. Correl. E essa fórmula me pede duas matrizes. A primeira matriz é o retorno, todos os retornos que a gente encontrou para o primeiro ativo, e a segunda matriz, os retornos do segundo ativo. Então eu seleciono desde o primeiro valor encontrado para Petrobras preferencial até o último, digito um ponto e vírgula e seleciono os retornos do segundo ativo, que aqui no caso é a Petrobras ordinária, PTR3. Fecho parênteses e tenho novamente o retorno do Excel aqui, que o valor é 93,65%. Isso significa que ambos os ativos são muito correlatos. A correlação entre eles é muito próxima de 100%. Só para se ter uma ideia,
Antes do vídeo, eu fiz os cálculos para Petrobras Preferencial, PTR4, e Cyrela, CIRE3, que são empresas totalmente distintas de setores totalmente distintos. O número da correlação entre as duas é de aproximadamente 57,58%. Como podemos notar, é um número bem diferente dessa correlação encontrada entre Petro 4 e Petro 3. O ideal em operações de arbitragem estatística ou long and short é operar pares muito correlatos, geralmente acima de 80%, 85%. Isso diminui o risco da nossa operação, ok? Para se ter uma ideia melhor do que eu estou falando, eu vou fazer um comparativo aqui com gráficos. Em azul temos o gráfico da Petrobras Preferencial, PTR4. Eu vou arrastar aqui o gráfico da Petro Ordinária, PTR3, em cima do gráfico da Petro Preferencial. Vou alterar a escala e vou sobrepor os dois gráficos, o verde e o azul. Repare como ambos andam muito juntos, praticamente se fundem ao sobrepor um ao outro. Por isso, o índice de correlação, como a gente acabou de calcular, é bastante alto, próximo de 100%. Repare que tanto o gráfico verde quanto o gráfico azul praticamente são a mesma coisa. É difícil de distinguir a diferença. Em poucas áreas aqui é possível observar que o verde se distancia um pouco do azul ou vice-versa, mas na maioria dos casos, aqui na maioria dos períodos que a gente pode observar, ambos andam bastante juntos. Agora eu apaguei aqui o gráfico da Petro Ordinária e vou arrastar aqui em cima o gráfico da Cyrela, CIRE3, também sobrepondo um ao outro. Repare como os gráficos são totalmente diferentes. É possível a gente observar bem claramente que um não anda junto ao outro, ou seja, o índice de correlação entre eles é bem menor, cerca de 57,58%. Espero que esse exemplo tenha simulado para vocês e exemplificado a diferença entre ações muito correlatas e ações pouco correlatas. Novamente lembrando que ao operar pares ou long and short, o ideal é que se escolha ativos com alto índice de correlação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar aqui nos comentários embaixo que a gente tenta responder o mais breve possível. Obrigado e até o próximo vídeo.